Quando eu era bem nova, aos 20 e poucos anos, tive um relacionamento durante boa parte da faculdade que parecia muito bom, mas terminou com traição dos 2 lados. Ali, digo que sofri um chacoalhão. Fidelidade é algo irreal e relacionamentos tendem a nos limitar em contratos irreais a serem cumpridos. Lembro que quando acabou, eu só pensava o quanto eu estava arrependida de ter perdido várias festas e viagens dos anos de faculdade, e em uma relação que me dominava. Passei o resto dos 20 anos sem nenhum relacionamento fixo e curtindo bem a vida de solteira. Aos 35, comecei a me relacionar com um ex-colega de trabalho, casado. Estamos juntos desde então. Gosto muito da liberdade de ter minha vida, meus horários, viajo quando eu quero, saio com outras pessoas. Isso tem sido mais raro, mas ok também pra mim. Confesso que de vez em quando eu stalkeio o Instagram da mulher dele e sinto pena. Só vejo cinismo nas trocas de declaração de amor, nas fotos de família, nas fotos de viagem. Acho que o que temos é mais sincero, mas admito que o título de amante me dá muita vergonha às vezes. Nossa senhora, atenção. Então, a Ana já vem até. Não, é porque assim, olha só, deixa eu falar algumas coisas aqui que eu acho importante. Primeiro, quando a gente fala de contrato, quando ela fala assim, né, os casamentos e os contratos irreais. De novo, tem uma perspectiva de ciclo vital e de fase da relação. O seu contrato no início do relacionamento é um. Daqui a 1 ano e meio, 2 é outro. Tanto que em terapia de casal a gente fala que o tempo todo é importante recontratar. Então não é não ter contrato, também já acho isso Uhum. a um engano profundo das pessoas. A gente sempre faz contrato. Hoje, nesta perspectiva, nesse relacionamento, nesse momento, a gente contratou isso aqui, amanhã é outro contrato. Ô, Ana, Depois de eu vou ter amanhã, só que porque às vezes a gente tá sempre fazendo, mesmo que a gente não verbalize, né. exatamente, É importante a gente falar, porque às vezes eu tô assinando um contrato e a pessoa do meu lado tá assinando uhum, outro. Então tem que exatamente. negociar nas letras miúdas também, né, Você vai renegociar. negociando e vai falando e vai revendo, vai fazendo e tal. Então não tem essa de não existe contrato ou contrato irreal. Existem contratos possíveis que a gente vai fazendo na medida em que a gente vai se percebendo. Claro, a gente precisa olhar, a fidelidade é sexual, principalmente, é bem difícil mesmo, né, acho que a gente não é à toa que as pessoas hoje falam mais sobre não monogamia dentro das relações, ok. Mas o que eu acho muito curioso do relato dela, é que assim, ela deseja liberdade, aí ela se relaciona com um homem casado, que ela acha, pelas fotos que ela vê no Instagram, que tem uma relação falida. Ou seja, né, ela está colocando em hierarquia, qual é o amor mais importante e o mais verdadeiro e o mais honesto e o mais sincero. Se ela fez isso, desculpa, gata, você já caiu no mito do amor romântico. Isso não é liberdade. O amor em liberdade não é esse que coloca uma relação principal e a outra, não é. Então, ela, de alguma maneira, ela se vê competindo com essa mulher. Aliás, eu vou dizer, Ela muitas mesmo falou: pessoas. "Agora eu tenho saído visto menos gente, tenho saído menos", Ela se então coloca, olha só, na relação com esse Gente, ela tá bem parceiro, resolvida com essa relação, mas tá lá stalkeando, vendo, dando então, zoom, imagina ela dando zoom na e cara ela das se vê o pessoas, quê? sabe, ela assim. e ela fala o quê? "Tá vendo? Olha lá, a minha relação é mais honesta". Então ela já está estabelecendo uma competitividade com a mulher do cara e a relação que o cara tem com a mulher. O que ela sabe sobre essa relação? O que esse cara fala sobre essa relação? É de fato o que acontece? Será que essa relação também não tem a sua importância, o seu amor, o seu afeto? Então, veja, Algum deve ter, né, Ana, porque a pessoa, o cara só fica porque tem alguma coisa que importa pra ele ali, seja as a pessoas e ela não família. falou em nenhum momento do cara falar que vai se separar, que tem uma Exato, então relação assim, então, seja a horrível, não família, tem exatamente, esse seja quem alguma coisa, discurso. disse quem disse que é né. mais sincero que ela tem? Então veja, o que eu estou chamando a atenção é para ela pra tomar cuidado com esse eu não sou romântica, eu não estou estabelecendo contratos, os meus contratos são mais sinceros, mas no final das contas eu estou vivendo a mesma coisa, porque no final das contas eu estou ali competindo com a mulher do cara. E eu Porque o acho que meu relacionamento é mais sincero do que o que eu vejo no Instagram. e o que eu sinto também é que às vezes, porque
algumas pessoas não conseguem ter o que elas gostariam, elas se contentam com menos e acham que o menos é o mais sincero, entendeu? Isso aqui eu sei que é bom o suficiente, mas ela podia querer mais, ela podia querer que esse cara, talvez, enfim, não sei se ela quer isso, mas largasse a mulher, ou ela tivesse um outro relacionamento, num outro formato, os dois E no caso separados, mas talvez, com né? uma outra dinâmica, mas parece que Talvez. como ela Desculpa, sabe que o Bárbara. como ela sabe que o relacionamento ideal na cabeça dela aprisiona, não existe, num trauma que ela carrega lá da faculdade, tipo 20 anos atrás, enfim, ela fala: "Não, já que isso aqui não é possível, eu vou querer o mínimo que eu acho que pode". Mas eu acho tão triste a Ou gente se contentar com pouco, sabe? ou então ela também se protege de que maneira? Olha que interessante. Ela tem seus 30 anos, ela gosta da liberdade, Tem ao 41. mesmo tempo Ai, desculpa, Ela tem 41, 41, tá. Ela tem 41 anos, ela gosta da liberdade, mas ao mesmo tempo ela se relaciona com um parceiro, um cara que é casado, que provavelmente tem menos tempo para andar e ter tantas experiências sexuais como se fosse um cara solteiro. E que tem uma certa previsibilidade, e que o é um cara comodismo. que já assumiu um relacionamento amoroso. Então, talvez ela só não admita para ela que ela não quer se relacionar de fato com alguém, que esteja completamente disponível. Tem uma questão dela aí. Ela não está afim. Assume isso, ao invés de ficar colocando as coisas no relacionamento do cara, né. Bela, o que tu acha? gente. Conta aí, habla, Bela, habla. Ai, olha, eu tenho muita dificuldade com essa história de traição, de amante. Ai, tô contigo, Bela, eu sou Assim, muito eu careta acho nessa hora eu também. sou muito. Porque, assim, eu concordo 100% com o que a Ana falou, de recombinar, a necessidade. Assim, eu falei: "Eu quero fazer bodas de ouro", e se eu virar aqui e falar: "Ai, mas eu acho que eu nunca mais vou transar com nenhuma outra, nunca mais beijarei outra boca", mentira, gente. Isso assim, eu não tô nem falando de: será que eu não terei o desejo? Porque o desejo é óbvio, né, que terá em outras pessoas. Mas que isso nunca vai acontecer, eu acho impossível pensar uma relação de anos e anos e anos em que essa atração física não se Não vai manifeste acontecer, e não claro. seja efetivada em algum momento. Eu não acho isso um problema, mas assim, o meu combinado é falar sobre isso, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho esse lugar, né, esse lugar meio sombrio, né, do relato da amante que vê um Instagram, que o que eu tenho é mais sincero, eu acho tudo horrível. Porque assim, Também né, acho. projeta uma coisa nessa, eu sinto pena dessa mulher, né, que talvez a gente nem sabe se a mulher não sabe, se não Pois esteja, A gente não sabe, exato, a gente não né, tem exatamente. porque nada. também Talvez a tem mulher isso. viva um relacionamento aberto, talvez a esposa Talvez a tenha mulher um também outro tenha um amante. amante. A Total, gente não sabe. Agora, o que eu total. sinto nessa hora dela stalkeando a vida, eu sinto ela se Mas colocando ela se como nutre de coadjuvante, e uma ela se coloca como coadjuvante da própria vida, porque ela tá sentada na casa dela, vendo o cara que ela gosta, porque ela gosta desse cara, definitivamente, que ela definitivamente gosta, que gosta ela desse cara, está ela tá lá apaixonada, vendo como ela queira chamar. ela pode exato. Mas ela tá vendo ele viver outras coisas das quais ela não faz parte, ela não é convidada, e é um lugar onde ela não vai habitar, então ela tá se colocando de coadjuvante, porque é isso que a gente tá falando, a esposa e ele podem ter um relacionamento aberto, ou eles podem os 2, aí o combinado deles é o contrário do da Bela. Ninguém fala, mas quem quiser fazer, faz aí no teu Ninguém canto, toca. Tem desde que eu não muito, saiba. desde Tem que eu não casal que saiba, tem muito tem esse isso. combinado também. Mas assim, eu acho importante que a gente, né, saiba que essa fidelidade eterna para sempre não tem a menor possibilidade, assim. Exatamente. Eu estou monogâmica nesse momento, mas assim, a partir do momento que isso não fizer mais sentido, aí eu acho que é o ponto da gente considerar: olha, eu gostaria de ter uma relação em outro formato com você, e aí a pessoa aceitando ou não, né? Qual é o tamanho dessa vontade, qual é o tamanho dessa relação? Porque assim, agora, isso para mim era uma coisa impensável, mas agora que eu tenho filho, que eu divido uma casa, que essa perspectiva, né, Hashtag é sobre isso. aumenta, a gente vê que tem outras coisas que ficam muito menores. Então, assim,
Meu Deus do céu, eu agora, se tiver vontade de dar para outra pessoa, vou ter que terminar o meu casamento, Então, separar uma guarda compartilhada, uma coisa assim que vai dar um trabalho. Por apartamento, Eu entrar penso aqui no nisso. aplicativo. Nossa, já Cara, pensa vai dar tudo, um né? trabalho. Eu tenho uma relação que é tão maravilhosa em Tão legal, outros então. aspectos da parceria, isso E aí eu acho fica que isso tão volta. E pequeno. Bela, e isso volta para uma coisa assim, que eu vou olhar para uma outra por essa perspectiva, mas chamar para uma outra questão, que é assim, ó. Quando a gente olha para o relacionamento e a gente fala, né? Ah, a pessoa está tendo uma relação sexual e está sendo infiel, não contou, e muitas vezes não conta. Ah, porque quer manter o relacionamento e a conveniência do casamento. Ok, quer manter a conveniência do casamento e está tudo bem, porque as conveniências são importantes para nós. Ah, não conta porque tem medo que o outro vá saber e que esse relacionamento acabe. Não é só sob a perspectiva da comodidade, é sob a perspectiva do amor também. Porque falar sobre isso, trazer para a relação o terceiro, é sempre muito difícil. Então, as pessoas são infiéis também, eu não estou falando todas, e elas mantêm, às vezes, e ficam em dilemas muito profundos em contar ou não, porque tem medo de perder o amor do outro. Porque essa conversa que a gente está fazendo aqui é muito nova. Então, tem infidelidades e infidelidades. Às vezes a pessoa não sabe nem o que está acontecendo com ela é pega e pira, despiroca e tal. Então, mas por quê? Porque também aquela relação que ela tem, como você está dizendo, é muito importante. Então, não é para olhar pela perspectiva só do assim, a pessoa quer manter a fachada do casamento. Não é isso, meu bem. E porque não significa que ama, que passou a amar menos a Exatamente. esposa, o E é marido. essa discussão que tem que ser feita, na verdade, né? Uma coisa não essa anula conversa. a outra. E a gente, eu acho que por muito tempo foi orientado e criado por isso, né? Isso. Se você trai, significa que o amor acabou, que a relação acabou, que tudo acabou. E não Isso. necessariamente. Eles podem estar vivendo uma excelente relação, esse casal, E a e pessoa ainda foi assim ele gosta de covarde. transar com você, e E a ainda assim ele pessoa foi gosta de você. E ainda assim alguém foi covarde. E a covardia também faz parte da miséria humana. Então, quando a gente fica atacando muito, sabe, a covardia alheia, também é importante a gente pensar na nossa covardia, porque não amar, para mim, também é uma covardia. Isso também pode ser olhado como uma covardia. Evitar a dor, eu também posso olhar isso como covardia. Total, gente. Né? E é na crise, muitas vezes, que a gente encontra o amor. Que é justamente quando você vai lá, olha o outro, entende a miséria, vê o que acontece, o outro, né? O outro se abre, se rasga, que você fala, bom, e aí, continua amando essa pessoa? Qual?